Olá, boa tarde. No programa Justiça em Ação de hoje você vai ver o advogado Rômulo Serra tirando as dúvidas do telespectador no quadro tão esperado, o Fala Doutor. Também teremos uma entrevista muito dinâmica com o advogado Kenais Christian, que explica a todos o que pode e o que não pode na internet. E eu faço a pergunta, será que a internet realmente é a terra sem lei? No último bloco, teremos o advogado Diego Sá tirando as dúvidas do telespectador no quadro Justiça e Trabalho. Bom, quero lembrar você das nossas redes sociais. Estamos promovendo uma série de lives ao vivo, todas as quartas-feiras, pelo Instagram. Então fica a minha dica, vá no Instagram, siga o nosso Instagram, que toda quarta-feira você ainda ganha uma entrevista ao vivo com uma personalidade jurídica. Também estamos no Facebook. Curta a nossa fanpage no Facebook, que é Justiça em Ação. Bom, e agora eu quero chamar o meu amigo, o advogado que vem tirando as dúvidas do telespectador, sempre no início do programa, doutor Rômulo Serra, com o quadro Fala Doutor. Bom, já estamos aqui no estúdio com o doutor Rômulo Serra, que vai estar à frente, mais uma vez, do quadro Fala Doutor. Doutor Rômulo, mais uma vez, obrigado pela presença. Prazer todo meu, Fidel. Está mais uma tarde aqui. Boa tarde aos telespectadores. Bom, você sabe que a sua participação no quadro Fala Doutor é via WhatsApp, telefone na tela, para que você possa interagir conosco e mandar as suas dúvidas. Vamos à primeira dúvida, a primeira pergunta do telespectador na tela do Justiça em Ação. Coloca na tela, produção. A Adriana pergunta: doutor, boa tarde, me chamo Adriana e tenho uma dúvida. Convivi como se casada fosse por 8 anos, contudo, no último mês nós nos separamos. Adquirimos algumas coisas durante esse tempo e queria saber como fica a situação desses bens na divisão. Pois é tudo que tenho, doutor. Bom, Fidelix, nós estamos aqui em frente a uma situação nítida de união estável. A união estável é toda aquela união entre homem e mulher que tem, no caso, a publicidade, a intenção, o convívio público, notório e duradouro, no intuito de constituir família. Então, é essa a situação da Adriana. No caso do regime patrimonialista, no caso de dissolução dessa união estável, o próprio artigo 1755 do Código Civil diz que, não havendo contrato, disposição contrária, um contrato feito entre as partes, sim, que disponha de forma contrária, o regime patrimonialista é o regime de comunhão parcial de bens. A regra, né? A regra, no caso. E nesse tipo de situação, o que quer dizer o regime de comunhão parcial de bens? O que ele estabelece nesse sentido aqui? Todos os bens que foram constituídos na constância do casamento, ou no caso da união, eles são bem comuns, independentemente de quando cada parte dispendeu para a compra de determinado bem. E no caso da dissolução, em havendo uma dissolução, os bens são somados e são rateados de forma proporcional entre as partes. Perfeito. Bom, vamos a mais uma pergunta do telespectador via WhatsApp. A Clara pergunta o seguinte: boa tarde, me chamo Clara. Possuo uma filha com meu ex-companheiro. Ele quase não tem tempo e eu trabalho em casa. Com isso, posso pedir a guarda da minha filha para mim, doutor Rômulo? Bom, Fidelix, respondendo para a Clara nesse tipo de situação, Clara, de poder você pode, porque a justiça é aberta para fazer o tipo de solicitação. Mas o que acontece? Com o advento da lei, que é o advento da lei da guarda compartilhada, a guarda unilateral, ela passou a ser exceção. Sim. Então, nesse tipo de situação, quando o juiz vai verificar uma hipótese dessa, o que ele vai ver é os interesses do menor e a situação fática. Se ficar comprovado, através de uma situação fática, que possa levar uma conduta que desabone, no caso, a moral ou a conduta do genitor, que no caso é o pai da criança, possivelmente, porventura, o juiz pode optar por esse tipo de guarda. Mas a regra é a guarda compartilhada.
Então, respondendo a sua pergunta de poder, você pode fazer essa licitação, mas sempre é levado em consideração o melhor interesse do menor no caso concreto. Até mesmo no tipo de situações em que as pessoas, os pais, moram em localidades diferentes. No caso da cidade base que vai ser levado para consideração, aonde o menor vai morar, vai residir, é levado sempre com relação a isso o interesse do menor. Então, não só por esse fato de você trabalhar em casa e o seu marido trabalhar na rua e não disponibilizar do tempo integral com relação à convivência do menor, só por esse fato não vai ensejar o juiz se deferir o seu pedido de guarda unilateral. E acontece muito do juiz analisar realmente cada caso, né? Cada caso concreto ali que se apresenta até ele, né? Na verdade, desse tipo de situação que vai ser relevado pelo juiz é o caso concreto, a situação. Não só esse fato que foi disposto aqui, pelo caso, pela telespectadora, mas outras situações que envolvem isso. Perfeito. Vamos a mais uma pergunta do telespectador via WhatsApp e é importante a sua participação. Bom, João Andrade, boa tarde. Fiz uma compra de determinado produto em uma loja. Contudo, encontrei o mesmo produto 2 dias depois na mesma loja por um preço bem mais barato. Me senti enganada. Posso fazer a devolução do produto, doutor Rômulo? Bom, Fidelix, nesse tipo de situação, conforme nós já dissemos aqui em situações anteriores, em programas anteriores, nesse caso específico dessa pergunta, não, porque não ficou constatado, a não ser que seja constatado algum vício no produto. Sim. Mas nesse tipo de situação, caso haja a troca, é por mera liberalidade no caso do estabelecimento comercial, do fornecedor. Porque, conforme já dito aqui em situações anteriores, é possível a troca do produto desde que haja algumas situações. Dentre elas, eu posso dizer, desde que haja o vício constante. O vício seria o quê? O vício, defeito no produto, alguma coisa que possa tornar impróprio a utilização do produto. Então, se o vício no produto, desde que, no caso, o fornecedor ele não cumpra a oferta, a publicidade, dentro dos termos que ficou estabelecido, essa é uma possibilidade de uma troca. E também no caso de situações de compras feitas fora do estabelecimento, que é aquelas compras feitas na internet, que, como dito aqui já anteriormente também, temos a situação do direito do arrependimento, que são aqueles 7 dias que a pessoa tem para a troca do produto ou para se arrepender com relação ao que adquiriu, tendo em vista que não teve o contato com o bem no momento da compra. Então, são essas hipóteses. Mas, na situação específica da pergunta, pode haver a troca, mas por mera liberalidade, não que a lei calcione esse tipo de situação. Perfeito. Tenho até, confidenciando com o doutor e com todos que estão nos assistindo, um rapaz, eu conheço uma pessoa que comprou um apartamento no Araçagi e meses depois, 4 meses depois, ele foi até a imobiliária e o apartamento estava menos 40 mil, ou seja, 40 mil mais barato, uma promoção lá. E ele se sentiu enganado, falou, caramba, como que eu comprei num valor e agora está... Ele falou, não, acho que a construtora pode pedir o valor que ela quiser pelo produto dela, né? Entregando, e aí o rapaz saiu triste, mas teve que aceitar. Ou seja, é bem essa situação que o senhor colocou agora, eu né? até posso fazer um adendo que nessa situação específica a gente tem que analisar o caso concreto. Ah, colocaste aqui. Então vamos conversar. Vamos conversar porque o rapaz comprou um apartamento por um valor e depois de alguns dias o valor estava lá embaixo. E mais, a construtora ainda está dando TBI, que é um imposto que tem lá, cartório, e mais um piso que o rapaz comprou, que era o porcelanato, que ele queria porcelanato, custou 5 mil porcelanato e depois de 4 meses eles estão dando porcelanato, estão dando o imposto, enfim. Literalmente o apartamento. Literalmente o apartamento. Vamos à próxima pergunta para o doutor Rômulo Serra tirar as dúvidas do telespectador Luiz Felipe. Boa tarde, me chamo Luiz Felipe, assisto o programa e vi o senhor respondendo em uma determinada vez sobre os prazos de garantia. Eu comprei um carro há mais ou menos 2 meses e ele vem apresentando alguns problemas mecânicos. Fui à concessionária e só fizeram paliativos, sendo que o problema persiste e estou vendo o prazo de garantia expirar. E meu problema não está sendo resolvido. Queria saber, doutor, o que eu posso fazer nessa situação?
Bom, Luiz Felipe, como você mesmo já disse em situações anteriores aqui, nós dispusemos a respeito dos prazos de garantias, que são aqueles inscritos no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, que no caso de bem duráveis são aqueles que temos 90 dias para reclamar sobre os vícios aparentes de fácil constatação. Nesse tipo de situação, se não for reparabilizado dentro do prazo do artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor, que diz que tem, a partir do momento da constatação do vício, o fornecedor, o estabelecimento tem 30 dias para sanar esse vício, e não ocorrendo essas situações, o consumidor, no caso, tem as hipóteses dos seus incisos, que é a devolução do valor, a substituição do bem ou abatimento proporcional do preço. Que no caso, eu acho que do Luiz Felipe, se não me engano, seria mais interessante a troca do produto, já que não está tendo serventia. É o carro, né? Isso. É o carro numa situação. Então, Luiz Felipe, se você... E mesmo sendo um carro, doutor, desculpa eu interromper, enfim, a pergunta está ligada ao valor monetário do produto. Mesmo sendo um carro, cabe também a troca? Lógico, o Código de Defesa do Consumidor em nenhum momento estipula valor com relação a qualquer tipo de virtude. Faz o bem como se... O carro é um produto durável, é um bem, e como tal está inserido nessas hipóteses, dependente do valor, da mensuração do valor. Eu acho que está até mais pela importância financeira do que qualquer outro tipo de situação. Então, Luiz Felipe, nesse tipo de situação, se você não vê sua situação resolvida administrativamente, o que isso resta é a via judicial para você tentar solucionar o seu infortúnio. Perfeito. Bom, a sua participação está sendo pelo WhatsApp, você manda o seu WhatsApp e o doutor Rômulo Serra responde prontamente a sua dúvida, né? Vamos a mais uma pergunta via WhatsApp do telespectador. Encerrou? Tem mais uma, né? Priscila, bom, doutor, me chamo Priscila e tenho um filho com meu ex-marido. Dei entrada no pedido de pensão alimentícia. O valor que vou receber é o de 30% do que meu ex-marido ganha? É isso mesmo? Se Fidelix, isso aí é uma situação... É até nem bom, acontece, né, doutor? Isso aí. É até bom esse tipo de pergunta na situação, porque a gente acaba logo com esse mito dos 30%, que é comumente utilizado, e eu acho que pela sociedade em geral, de mensurar com relação à porcentagem de quanto é que vai ganhar com relação a esse tipo. Não tem Pensou nada... imaginou pensão alimentícia, já acha que é 30%. Nesse tipo de... Não tem nada na lei que fale sobre esse tipo de situação, a porcentagem com relação a isso aí. É bom até dizer isso, que não tem nada a ver na lei não explicita qualquer tipo de situação com relação à mensuração de valor adstrito à porcentagem. O que acontece é o seguinte, no jargão jurídico nós utilizamos o binômio necessidade de quem recebe e possibilidade necessidade de quem recebe e possibilidade de quem paga nesse tipo de situação. Então é isso que é levado em consideração no momento da oferição do valor pelo juiz, a depender do caso concreto. Então o juiz, vendo essa situação, é que vai dizer qual o valor que é devido a ser pago pela parte. O artigo 1694, parágrafo 1º do Código Civil, se não me falha a memória, é justamente dizer isso, que para fixação do valor é levado em consideração a necessidade de quem reclama e os recursos de quem recebe. Sim. Então, a depender do caso concreto, as situações específicas é que vão dizer qual o valor que deve ser pago a título de pensão. E não dizer que eu vou receber 5%, 10%, 15%. Logicamente, o juiz, na decisão, pode oferir uma porcentagem em cima do valor. Mas o que vai ser levado em consideração pelo magistrado nesse momento é esse binômio que eu te falei. Necessidade de quem recebe e possibilidade de quem paga. Perfeito a participação do doutor Rômulo Serra em mais um quadro Fala Doutor, está arrebentando aqui, tirando as dúvidas do telespectador. Doutor Rômulo, mais uma vez, obrigado pela sua presença e por ter disponibilizado o seu tempo aí para tirar as dúvidas do telespectador. Fidelix, eu agradeço a oportunidade de estar mais um sábado aqui, estar colaborando junto aos telespectadores para dirimir a dúvida. Espero estar correspondendo às expectativas. Maravilha, vou de intervalo, na volta tem mais Justiça em Ação.